Olá, a paz do Senhor. Eu sou Gilda Júlio, este é o programa Mulher Cristã. E a nossa convidada de hoje veio de muito longe para poder falar comigo e com você. É a missionária Joelma. Ela veio do Japão. Joelma, a paz do Senhor. Tudo bem? Senhor, querida, tudo bem. É um prazer recebê-la aqui no Brasil e também no Mulher Cristã. Obrigada. Muitas horas de voo? Sim, muitas horas. Mas já descansou, né? Sim, estamos bem e estou muito feliz de estar aqui com você nesse programa tão maravilhoso, né? Que temos já recebido informações de que é uma bênção aqui no Brasil. Muito bom. Joelma, quando que você soube da sua chamada missionária? Quando você entendeu o que era uma chamada missionária na sua vida? Sim, então a minha chamada missionária ela foi fortemente sentida por mim aos 14 anos de idade. Eu tive realmente convicção de que a vontade de Deus para minha vida era essa. Não entendia muito como tudo isso ia acontecer e como que Deus ia fazer isso na minha vida. Mas sempre tive uma vontade para que isso viesse a acontecer. Sempre estudei em escolas religiosas, buscando de alguma maneira servir a Deus. Mas foi aos 14 anos que eu me converti, conheci ao Senhor e tudo foi ampliado e pude então entender meu chamado. E por que o Japão? O Japão foi uma escolha de Deus, né? Eu nunca planejei nesse período de 14 anos aos 18 anos, tempo de seminário, escola, eu nunca idealizei o Japão. Eu sempre imaginava países aqui perto de nós, aqui na América Latina, enfim, ou com os índios do nosso país. Não imaginava que fosse o Japão, né? Mas coisas foram acontecendo, situações foram sendo postas e quando eu pude me dar conta eu já estava no Japão e comecei a me envolver com o trabalho e pude entender que era ali o lugar onde o Senhor realmente queria trabalhar comigo. E como é que foi a sua adaptação no Japão? A princípio, ainda em 90, na década de 90, os 2 primeiros anos foi bem difícil. A questão de cultura, condições mesmo de moradia, enfim, foi um pouco difícil. O idioma, nesses 2 primeiros anos foi bem difícil. Depois disso foi muito assim, fluidor, né? Foi fácil. Depois desses 2 anos, me integrei bem à cultura, aprendi a estar com eles e foi bem rápido isso. E como é que é a recepção deles ao Evangelho? É boa. Eles têm uma boa recepção, sim. Apesar de ser um país de um sincretismo, de uma mistura muito grande, religiosa, mas eles procuram a perfeição. Então eles procuram a perfeição nas religiões que estão ali disponíveis para eles, né? No caso do shintoísmo, do budismo. E o cristianismo, eles veem o cristianismo como uma opção de melhoramento, de aperfeição também. Então não é muito difícil comunicar o Evangelho, né? Precisa de um tempo de conquistá-lo, o japonês através da amizade, enfim, eles vão recebendo. A estratégia é a amizade, então, a amizade, mais fácil. Sim, sim. Por exemplo, a mulher, nós temos a ideia de que a mulher japonesa era mais submissa aos maridos do que a mulher brasileira. Isso é uma realidade ou é só um mito, um mito para nós? Depende muito do ângulo que se vê. Olhando superficialmente parece que elas são submissas porque elas andam e procedem dentro de um protocolo, né, de um sistema. Mas são elas as líderes das famílias no sentido financeiro, não de prover, mas de administrar financeiramente lá, de serem muito respeitadas na família, pelo esposo, pelos filhos.
E geralmente a última palavra no contexto familiar é da mulher. E elas são mais fáceis de ser conquistadas para evangelizar ou não? Elas precisam entender, né? Então, precisa ser muito lógico, precisa mostrar com muita clareza para que elas possam estar disponíveis para receber. Qual que é mais fácil? Você ter acesso a elas para falar do Evangelho, ou você teria que, por exemplo, conquistar as crianças, os jovens? Qual é a estratégia usada com mais facilidade para você ganhar a família? Então, em cada faixa etária precisa ser de uma estratégia, né? No meu caso, que trabalho muito com mulheres, a gente precisa desenvolver a amizade. E na cultura, eles admiram o momento da amizade celebrada, é o momento do chá. Então existe uma cerimônia muito importante, que eles cultuam até essa cerimônia. Então a gente tem aproveitado disso, né? De sempre estar propondo um chá muito similar ao que eles fazem, né? E aí, ali a gente desenvolve uma amizade. Elas vão tendo confiança que a pessoa que está ali pode realmente ser um auxílio, pode ajudá-las a entender o Evangelho. E como as mulheres funcionam assim, na mesa, no chá, conversando muitas horas, muito tempo, né? Porque quando uma pessoa se converte, no caso das mulheres, ela esse processo ele é um pouco lento, porque elas leem a Bíblia mais ou menos 4 vezes antes de descer as águas, né? Então é muito chá, é muita conversa para que esse momento aconteça. Para que esse momento aconteça. Sim. Ah, certo. Você colaborou, ajudou, né, assim, seu marido, na abertura de mais de 30 igrejas que estão espalhadas por todo o país. Sim. O que você tem a falar desse momento? Como é que foi esse momento para você? Foi um momento de muito aprendizado, foi um momento de um desafio muito grande, assim, um desafio a mim, né? Um desafio a mim, porque enquanto isso estava acontecendo uma porção de coisas, minhas filhas na escola, precisando também que eu estivesse mais em casa, e ao mesmo tempo a missão pedindo, exigindo que também estivesse fora, acompanhando, implantando, fazendo. Então foi muito desafiador isso, né? Mas sempre com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. O Senhor foi nos guiando e eu pude fazer isso com a graça de Deus, né? E nesse momento em que você ajudava a construir, a abrir templos, assim, qual o momento mais difícil? Mas esta pergunta você me responde depois do intervalo, ok? Certo, ok. E você me aguarda só mais um minuto que eu volto já já. De volta com o programa Mulher Cristã, e nós estamos conversando com a missionária Joelma, do Japão, que está contando para nós como é a vida no Japão. Não é isso, irmã Joelma? Sim, então estávamos falando
das dificuldades, das implantações das igrejas. E você pode imaginar, missão é um grande desafio. Com certeza. É um grande desafio. Você tem que pensar mais na missão do que no seu bem-estar. Não dá para unir assim, o conforto, ao menos no meu caso, no nosso caso, não deu para ter essa união do conforto e esse grande desafio que era implantar igrejas e falar o Evangelho, comunicar uma verdade, não é, que para nós é a mais importante, e com uma família, com dificuldades enormes no campo financeiro, porque se você vai conhecer o país, se você vai implantar igrejas de norte a sul, obviamente você não está no trabalho recebendo por isso, então você tem que exercer muita fé, você tem que contar muito com a companhia, a ajuda de Deus, a orientação de Deus, né? As matrizes para isso vêm do céu. Quando você de repente acorda, Deus preparou algo novo, algo milagroso, e de repente você se vê abrindo uma porta, daqui a pouco mais uma porta, e você vai vendo que isso é possível. Então, enquanto minhas filhas eram pequenas, nós tínhamos um carro que lá nós chamamos de vagoncha, aqui talvez seja um wagon, não sei, um carro grande, fechado. Então a gente transformou aquele carro numa grande cama, não é? Então elas iam conosco, nos horários de dormir, dormiam ali, depois transformávamos a cama na mesa e elas faziam as tarefas escolares ali, e viajávamos a noite inteira, e às 7 horas da manhã estávamos chegando em casa para levar elas ao colégio, não é? Então foi assim que... Quanto tempo durou essa? Isso durou até o final do ensino fundamental todo. Foi assim, depois elas já estavam grandinhas, já podiam ficar um pouco em casa, e a gente monitorando a distância, e as coisas foram acontecendo dessa maneira. Eu não sei, mas algo assim bem interessante que aconteceu nessas viagens, nós fazíamos discipulado a um grupo que ficava bem distante do estado de Fukushima. E aí nós estávamos todos juntos, as crianças juntas, e o carro falhou, o aquecimento, muita neve, a gente quase não conseguia movimentar, e elas começaram a passar muito mal de frio, todos nós. E aí pensamos o que fazer, porque estava realmente insuportável o carro sem aquecimento. E aí passamos numa conveniência e compramos velas, né? E colocamos assim ao redor do carro, enchemos de vela, acendemos, né? E ficamos ali um pouco esperando que o aquecimento acontecesse e elas pudessem ter um movimento melhor para prosseguir a viagem, chegar até os irmãos, ministrar o discipulado e voltar novamente para de manhã a escola acontecer. E assim foi, Deus provendo a cada dia o maná. Sim. E, esses desafios não terminaram, minhas filhas foram assim, e com os meus netos também estão assim. Nós fizemos uma viagem esses dias, e com eles no carro, e 4 dias, atendendo os irmãos, abrindo mais igrejas, e eles também experimentando aquilo que os pais experimentaram. Quantos anos você está no Japão? 27 anos. Estamos um bom período, né? Curiosidade, no início, como é que você derrubou muita comida, muito peixe na hora de alimentar? Não. Você já sabia comer direitinho? A gente aprende rápido, não é? Porque é muito cômodo, muito fácil. Eu não acho. É leve, né? Os nossos talheres aqui são pesados. Eu hoje já já até cansa a mão, né, quando usa os talheres, não é? Porque, enfim, é muito prático. Então isso foi muito tranquilo. E sempre a gente encontra assim professores, não é? Porque os japoneses, eles gostam de colaborar, de ensinar aquilo que eles sabem
para outra pessoa. Então sempre vai ter alguém que vai dizer, olha, a maneira correta de pegar é assim, e vai dando todas as dicas e a gente vai ficando confortável. Nessa caminhada de 27 anos lá na obra, que você sempre bem bastante ativa, algum momento você pensou em desistir? Você quis, assim, um outro país, alguma coisa nesse sentido, irmão? Não, desistir nunca, nunca, nunca. Mas passamos, assim, por situações muito difíceis, que não se sabia o que fazer. Mas em todo o tempo, eu tive uma convicção, nossa família, muito forte com a missão. Levamos até hoje muito, muito, muito a sério. Então, desistir nunca. Eu lembro de um episódio que nós tivemos um grande terremoto na região de Miyagi, que fica perto de nós, muito forte. Teve aquelas questões das usinas, né? Que tiveram aquela explosão terrível. E chegou até a nossa casa, chegou até a nossa igreja. A igreja se transformou num grande abrigo, com mães com bebês, amamentando, mães que estavam na maternidade, de repente estavam todas na igreja, né? Então foi assim, um momento difícil de não saber exatamente o que fazer, porque o perigo era muito grande, né? Então nós tínhamos que acalmar os irmãos, passassem segurança, estabilidade para eles, porque eles estavam emocionalmente muito prejudicados, e nós sabíamos que nós tínhamos que permanecer ali. E algo que foi assim muito marcante na minha vida foi que a gente vai vendo assim as missões, como que os missionários que estão ali vão procedendo nessas horas, né? E aí a gente ouvia falar que os americanos, os missionários americanos estavam recebendo pastilhas de iodo, né, para combater a radiação, que a América estava vindo buscar seus missionários, né, que outros países estavam removendo seus missionários. E a gente sabia que o perigo realmente estava muito grande. E um dia nós conversamos em casa e nós falamos para as nossas filhas, que já eram adultas, estavam na faculdade já nessa época, e nós dissemos, o chamado prioritário é nosso e nós vamos ficar aqui de qualquer forma. Se vocês quiserem ajudar, né? Ficar e ajudar. Sim, mas se vocês quiserem retornar por questão de saúde, de segurança, passar um período no Brasil, vocês estão liberadas para isso. E foi assim muito confortante, muito abençoador para a nossa vida, vê-la dizendo, nosso lugar é aqui, o Senhor nos plantou aqui e nós vamos ficar aqui independente da situação. Isso foi muito bom, eu vi que a minha família realmente estava compromissada com aquilo que nós havíamos proposto para elas. E o seu trabalho na liderança das irmãs? É um trabalho muito bonito, eu aprendo muito com elas. Elas são maravilhosas, muito companheiras. É um trabalho edificante. A igreja participa muito do nosso trabalho, os obreiros participam muito do trabalho que a gente faz com as irmãs. E tem sido abençoador para a igreja. As irmãs são muito ativas, né? E o trabalho da União Feminina, como funciona? Esse é um trabalho vibrante, funciona em todas as congregações. Nós temos um dia específico na semana que oramos todas juntas. Nós temos uma agenda de oração anual. Então todos os dias tem uma congregação, uma irmã de uma congregação orando e jejuando. Então todo ano nós temos alguém que está de jejum, alguém que está orando, todos os jejuando. E no mês de dezembro, então, nós temos todas as irmãs fazendo um jejum e oração no mês de dezembro. Então é um trabalho muito forte, assim, na oração, na intercessão, no clamor, né? Nós estamos muito voltadas para isso, para orarmos mesmo. E as irmãs são muito participativas em congressos, escolas bíblicas, simpósios, enfim. O ano todo se movimentando. Né? E algo interessante que acontece na nossa missão
que nós temos 4 grandes eventos durante o ano e que todas essas 34 igrejas espalhadas pelo país se reúnem num só lugar, né, durante 3, 4 dias, todos juntos, e a gente tem uma comunhão assim, muito profunda, uma interação muito agradável, e a gente troca muita coisa, e é muito bom, uma família mesmo, uma grande família. E essa coordenação é sua? Sim. É sua, ótimo. Sim, nós temos uma equipe não tão grande, porque a missão não permite isso, temos uma limitação de pessoas. E reúne mais ou menos quantas mulheres nessa sua... Reunindo as 34 igrejas, na somatória, quantas irmãs mais ou menos? Olha, o nosso coral, nosso grupo de louvor, das irmãs que cantam, nós temos 100 irmãs que cantam, né, que participam do grupo. Agora, no grupo em si, nós temos umas 400 mulheres que participam dos simpósios, das escolas bíblicas. Muito lindo. Nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta para o último bloco. E você me aguarda mais um minutinho que eu volto já já. Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. De volta com Mulher Cristã, você está na TV CPAD e nós estamos conversando com a missionária Joelma. Irmã Joelma, eu queria também saber do seu projeto na África, não é isso? Sim, nós temos um trabalho assim, recente, né? Não faz muito tempo. Tivemos um compromisso de oração com a África durante 10 anos antes de irmos lá. Então, fizemos uma agenda de oração e oramos pelo continente, pelas duras realidades, e depois desse período, então, nos sentimos assim, convidados mesmo por Deus a avançarmos, sairmos ali do Japão e transpormos. Interessante que é uma missão ajudando a outra, né? Sim, literalmente uma missão. Que, para a glória de Deus, está fazendo missão. É uma missão linda, uma missão apaixonante. Eu estive pessoalmente na implantação da igreja, fiquei com muita vontade de ficar por lá. E o Japão, as mulheres no Japão iam chorar muito, com certeza. Fiquei com muita vontade porque a carência é muito grande, e não só por isso, o povo é uma lindeza, as crianças são maravilhosas, o carinho sem medida. Já fazia muitos anos, na verdade, que eu não recebia de outro povo ou de pessoas um carinho tão intenso como foi a África. Então foi uma bênção. Então nós fizemos um projeto antes, oramos muito e o Senhor proveu assim, o início daquele projeto, né? As condições básicas para nós iniciarmos. Assim. Foi um milagre, porque os irmãos me chamando muito, a gente já estava ajudando de alguma forma, mas ainda o projeto em si não havia tomado vida, corpo ainda. E nós falamos com a igreja e colocamos a ideia, apresentamos o projeto e nós dissemos assim, nós temos que ir, porque eu já tenho conversado com eles e precisamos dar alguma resposta, precisamos ir até eles.
E naquela noite, a igreja disse sim. E a igreja começou a trazer as suas contribuições naquela noite. Foi assim, milagre. Porque a gente estava dormindo e as pessoas batiam na porta e diziam: pastor, está aqui a minha oferta para a África. Está aqui a minha oferta para a África. Pessoas que a gente não imaginava que tivessem um coração tão missionário. Foi milagre do Senhor, né? Pessoas doando poço artesiano, assim, já trazendo tudo já. Então foi muito lindo. Então em uma semana tudo isso aconteceu para a implantação e nós viajamos e graças a Deus conseguimos aquela grande área, né, que é 2.000 metros quadrados, conseguimos. Depois de nossa viagem, 2 semanas de o poço artesiano já estava funcionando, nos padrões da Unesco, com toda a segurança, assim, coisa linda. E a igreja está sendo construída, as crianças estão sendo Quantas crianças estão sendo cuidadas? Nós temos o cadastro de 30 crianças que nós adotamos mesmo, em todos os sentidos, de educação, saúde e alimentação. Quantos voluntários trabalham lá? Lá nós temos um missionário que já está há 30 anos lá, que é quem faz a supervisão, né? E ele tem uma equipe de 7 construtores, pessoas que estão fazendo a obra. E nós temos o líder, que seria, como se fosse uma tribo. Tem um líder, a sua esposa e a sua família, que são as pessoas que fazem a alimentação, que fazem o evangelismo em torno e que fazem os pormenores, né? Qual é o objetivo desse projeto? O objetivo é propor dignidade. Propor dignidade. Porque eles, os 80% deles já professavam fé cristã, né? E sempre nos pediam socorro, telefone, mandavam e-mail, através das mídias, e nos pediam socorro. Então o propósito maior foi dar dignidade, foi dar condição para que eles pudessem ter uma vida melhor e desfrutar do Evangelho de uma maneira mais profunda, né? Receber a graça do Evangelho. Então o objetivo é esse. Então é muito bom quando a gente recebe notícia de uma criança que foi curada, que recebeu tratamento, que recebeu alimento, e quando recebe a notícia de um irmão que entendeu melhor o Evangelho, ou de alguém que se converteu, deixaram as práticas que a gente sabe que tem lá, né, de feitiçarias, essas coisas são terríveis. Então, propor dignidade através do Evangelho. Ótimo. Eu sempre faço uma pergunta para as mulheres que passam a ser uma mulher cristã. E você não vai escapar da pergunta também. Qual a postura, na sua opinião, qual a postura de uma mulher cristã? A postura de uma mulher cristã é ser uma mulher cristã. Não é um desafio grande, não é? A gente conseguir fazer aquilo que se pode fazer. Então eu acredito que uma mulher tem tem condições gigantescas de ser uma bênção, de poder contribuir com o Evangelho, e não podemos assim estar adormecidas. Eu sempre penso muito quando o Senhor fez Eva e a deu a Adão como auxiliadora. Então eu acho que todo o papel, a postura da mulher cristã é ser auxiliadora equivalente. Essa auxiliadora precisa ter condições de ser auxiliadora. Então buscar de Deus isso, ter uma vida de oração, buscar em si mesma a sua força interior, que toda mulher tem, porque o Senhor fez assim. Uma auxiliadora é alguém que pode propor ao outro um bem-estar. Então eu acredito que toda mulher cristã deve buscar essa equivalência para se posicionar no reino de Deus. E eu tenho uma pergunta aqui para você. Presta bem atenção. É um texto. Olha, o seu esposo
o pastor Gessival Barbosa, presidente das Assembleias de Deus no Japão, Ministério Belém, deu a seguinte declaração ao Jornal Mensageiro da Paz, editado pela CPAD, edição 1597, de junho de 2018, na página 28. Ele disse o seguinte: a minha esposa Joelma, além de educadora, conselheira, visitadora, é líder que se destaca pela sua fé, intercessora, mãe dedicada, possui habilidade como conselheira, pregadora da palavra de Deus e visitadora. Esta declaração prova a sua presença e participação em todas as áreas da vida do seu esposo como a adjuntora. Qual o segredo para que outras irmãs alcancem essa mesma benevolência que você alcançou? Bem, eu acredito que cada pessoa pode fazer coisas diferentes, né? Nem toda esposa de obreiro vai conseguir fazer tantas coisas. Eu não acho que faço tantas coisas, acho muita gratidão, né? Tudo isso aí, bondade. Bondade do seu esposo. Bondade, né? Tudo isso. Porque nós somos assim, limitadas, mas devemos buscar a vontade de Deus e nos submeter, né? Estar sempre debaixo das mãos do Senhor. Ouvir realmente o Espírito Santo, porque um grande desafio para nós mulheres é não ouvirmos o Espírito Santo e ouvirmos os nossos sentimentos, né? Os nossos pensamentos, que muitas vezes são muito altos ou em relação a nós mesmas. E nós precisamos estar à disposição de Deus. Eis-me aqui, assim como Maria disse, cumpra-se em mim. Então, se estivermos assim sempre, né? Cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim a tua vontade, apesar de ser tão jovem, apesar de não ter ideia de como vou gerar o Salvador, apesar de não sei como vou desbravar essa nação, não sei, eu não tenho capacidade, não recebi um treinamento para isso, mas eis-me aqui, cumpra-se em mim. Então eu acho que essa disposição, esse quebrantamento de coração, que Deus achou graça em Maria nisso, eu acho que toda mulher deve buscar do Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe tanto no Japão quanto na África esse projeto, e que o Senhor continue alargando as tendas cada vez mais. Use tanto você quanto seu esposo poderosamente. É sempre bem-vinda. Quando estiver no Brasil, Mulher Cristã te espera. Amém? Muito obrigada, querida. Foi um grande, grande, grande prazer estar com você e nessa conversa tão maravilhosa. Muito obrigada. Deus abençoe. E para você que me fez companhia, eu agradeço a sua presença e que Deus abençoe grandemente. Um grande abraço. Até o próximo encontro.